A prestação está sendo oferecida pela Brain Support e é um seminário online de eletrofisiologia. Ele vai ser apresentado por mim e pelo Oliveira. Ambos somos mestres em neuroengenharia. E esse seminário tem um foco em produtos da BlackRock. Inicialmente, o seminário ia ser em inglês, mas como todo mundo que está aqui fala português, então a gente colocou como português ele, tá? Então vou começar com os slides da apresentação, que nós temos várias camadas de tecidos e existem várias técnicas que são usadas para diferentes camadas para captar essa atividade elétrica. Normalmente essa atividade elétrica pode ser captada de músculos ou de neurônios. Mas nesse seminário a gente vai focar em neurônio. Então, o mais comum que eu conheço é o EEG, que é uma técnica não invasiva, e ela vai, como é que se diz, se tornando mais invasiva e se tornando mais específica. Então aqui mostra um gráficozinho que ele compara tanto a questão da distância e da área captada com a questão do tempo de captação. Por exemplo, se você está muito próximo do neurônio, você vai captar o potencial de ação dele. E o potencial de ação é algo muito rápido. Mas, por exemplo, se você estiver num fMRI, você não vai conseguir captar potencial de ação, mas você vai conseguir captar a atividade do cérebro inteiro, como um todo, e não é uma atividade instantânea. É algo mais, tipo, você coloca a pessoa para fazer a atividade e quando ela terminar a atividade, você usa o fMRI para definir qual foi a área que foi mais ativada durante essa atividade. Existem técnicas intermediárias. O EEG, embora ele use um espaço grande também, similar ao fMRI, o tempo dele de captação é menor. Então, ele consegue, por exemplo, pegar algo que acontece em 0,3 segundos, uma ativação em uma região. Mas ele não pega neurônio, não pega esse tipo de coisa. E além do spike, a gente também tem o LFP, que é a atividade das regiões juntas. Ao invés de ter alguns disparos, eu simplesmente tenho a soma de vários e vários disparos, gerando um aumento de potencial na região ou uma diminuição. Tá? Aí aqui mostra algumas técnicas invasivas. Normalmente o LFP é invasivo, o Spike também. O EEG não é invasivo, o fMRI não. Certo? Então aqui mostra essas atividades captadas. No caso, aqui embaixo é o EEG, quer dizer, desculpa, é o Spike, que são a soma de vários spikes aqui, um em cima do outro. E quanto mais distante pronto, esse spike está sendo captado por um implantado aqui, por esse eletrodo implantado. Quanto mais distante, menos específico é, ou seja, menos spike você pega, e mais é uma atividade de vários e vários e vários neurônios captados. Quem trabalhou muito com a parte de spike foi o João. Você quer comentar alguma coisa, João? Opa, só um aqui. Oi? É porque saiu aqui da tela, mas em relação a essa distância que César falou, da fonte do sinal e do eletrodo que a gente está captando esse sinal, o que também é importante a gente perceber é que, além da questão da atividade ser mais específica quando o eletrodo ele é invasivo, o sinal ele acaba se tornando também menos ruidoso. Exato. Porque imagine aí, a gente tem um neurônio que é a fonte do nosso sinal e a gente tem um eletrodo que está captando a atividade desse neurônio. Uhum. Se o eletrodo estiver posicionado em cima do couro cabeludo do indivíduo, por exemplo, o EEG, esse sinal ele vai ter que enfrentar uma barreira até chegar esse eletrodo, como o crânio, a pele, o tecido adiposo. Então, tudo isso vai fazer com que esse sinal se torne mais ruidoso também. Exatamente. Beleza. Aí também tem essa questão. Além de você estar, quando mais distante você está pegando vários neurônios, também tem
a questão do ruído e faz com que esse sinal aqui, que são disparos, se torne um sinal mais assim, que são flutuações de corrente, basicamente. Outro slide aqui que mostra já é o eletrodo implantado, próximo a diferentes neurônios, que são de cores. A gente marcou eles de cores diferentes para mostrar como seria a atividade captada de cada um. Então, os que estão mais próximos do eletrodo têm uma atividade maior captada, e os que estão mais distantes têm uma atividade menor. Ou seja, quanto mais próximo tiver o teu eletrodo do teu neurônio, melhor vai ser a atividade, melhor vai ser a atividade elétrica que você vai captar dele. Você vai conseguir captar isso com uma maior amplitude, digamos assim. E no caso aqui também mostra a soma da atividade de todos esses eletrodos próximos ao... esses neurônios próximo ao eletrodo, que no caso seria a soma dessas seis atividades aqui captadas. Então, o que é que normalmente é feito? A gente pega um conjunto de neurônios, implanta um eletrodo lá, esse eletrodo capta a atividade neuronal lá e amplifica ela, para que a gente possa passar para um computador e poder ter alguma visão dela, porque a atividade elétrica em si é muito pequena mesmo. Então, não teria como a gente ver se não amplificasse isso. Não teria como chegar até um computador se a gente amplificasse. E nisso, esse sinal que a gente capta, ele vem cru, vem dessa forma aqui. Então, a gente tem que aplicar filtros para separar ele e pegar só a atividade, só o sinal que vem da região, no caso, um sinal com uma frequência baixa, ou seja, ele demora para oscilar, e separar ele também com o sinal com a frequência muito alta, que no caso seria uma linha reta e do nada um spike, que isso seria uma frequência alta. Então, isso é fácil de fazer, a gente usa filtros passa baixa e passa alta. Usando passa alta, a gente capta a atividade de spike, ou seja, de eletrodos, e usando passa baixa, a gente capta o LFP, ou seja, do conjunto dos eletrodos. João, quer falar alguma coisa aqui? Não, César, pode seguir. Beleza. Então, eu acho que aqui já pega um pouquinho mais você. Eu vou só dar uma explicada nele e depois eu passo mais 2 slides, eu passo para você falar os tipos de eletrodos. Tá? Eu vou só dar uma inicial. A gente pode usar implantados um eletrodo, vários e vários tipos de eletrodos. No caso, esse aqui, por exemplo, ele tem a ponta que faz o contato e ele capta pela ponta. Nesse outro, ele tem essas 4 pontas, que é por onde ele capta. Aqui a gente tem uma matriz de eletrodos, no caso são vários eletrodos alinhados a tipo um bloquinho, e que essa matriz que é implantada. E isso a gente pode variar tanto a quantidade quanto o tamanho. Matriz é comumente usada para pegar atividades de diferentes regiões ao mesmo tempo. Ou seja, essa aqui embaixo, vocês veem que tem alguns dos eletrodos são maiores do que os outros. Então, se eu implantar em uma região, eu posso fazer com que esses mais longos cheguem a uma região mais profunda, enquanto os curtos ficam na região acima. E assim eu consigo, por exemplo, pegar 2 regiões simultâneas e saber que quando uma dispara, a outra dispara logo em seguida, porque eu vou ter simultaneamente as 2 atividades sendo obtidas. Tá? Então, com relação ao ruído, além da gente ter o LFP e os spikes, o sinal que a gente capta também vem com ruído, que pode ser ruído do próprio tecido, pode ser as substâncias que tem dentro do cérebro atrapalhando na captação, se movendo ali perto. E a gente também aplica diferentes filtros para limpar. Uma técnica comum para aplicar esses filtros é fazer a média de vários sinais a partir de um trigger. Ou seja, você colocaria o indivíduo ou o animal para fazer uma atividade, que essa atividade ou essa reação
Poderia ser toda vez que uma luz acendesse, por exemplo. Aí toda vez que a luz acende, você tem uma atividade neuronal sendo ativada ali. Só que quando você vai ver essa atividade, ela está bem ruidosa, tipo essa aqui. Então, o que você faz? Quando você fizer a média dela, você vai obter o sinal. Porque o ruído é aleatório. Então, quando você faz a média de vários e vários sinais aleatórios, ele tende a zero. Só que quando você faz a média de vários sinais iguais, ele tende ao sinal. Então, se você fizer a média de várias vezes a pessoa fazendo uma atividade ou tendo uma reação, você vai tender a ter esse sinal. E também tem como você analisar a relação do sinal-ruído, que é o quanto de ruído você tem e quanto sinal você tem. Mas isso deixa para o futuro. Então, João, você vai querer falar agora dos eletrodos? Ou a gente pula? Pode ser. Nesse caso, deixa eu colocar aqui. Bem, gente, nesse caso, assim, existem vários tipos de materiais de microeletrodos e vários desenhos de microeletrodos. Para fazer a aquisição do sinal, é importante que a gente tenha um eletrodo que dure o máximo de tempo dentro do cérebro, fazendo uma aquisição de um sinal de qualidade e que esse sinal seja estável. Então, existem vários e vários trabalhos utilizando vários tipos de microeletrodos, de material e de desenho. E hoje, alguns trabalhos no meio científico, eles utilizam justamente esse tipo de material que outros trabalhos observaram que foi o melhor para isso. Então, a gente tem eletrodo de tungstênio, a gente tem eletrodo de platina irídio, de platina, e cada um vai ter sua particularidade. Por exemplo, de platina irídio, ele é bom para fazer uma aquisição aguda, que a gente chama assim de a curto prazo. E no máximo umas 2 semanas, ele faz essa aquisição inicial de uma melhor performance. Já o eletrodo de tungstênio, ele faz uma aquisição, um sinal com a performance, um sinal melhor a longo prazo. Já depois de mais ou menos 4 semanas, por exemplo. Então, cada tipo de material, ele tem sua particularidade também. Tem uns que oxidam mais, outros que oxidam menos. Por exemplo, esse que a gente está vendo aí da imagem, a gente consegue captar atividade, cada fio ele capta atividade, ele tem um canal. Então, ele só vai captar daquela área específica que está lá na ponta. Existem outros que eles estão dispostos em uma malha. Porque, por exemplo, esse eletrodo, ele tem um problema de, como ele é muito rígido, é bom para implantar, é mais fácil de implantar. Porém, ele vai causando microlesões, o que é ruim, porque vai causar um processo inflamatório e vai interferir na biocompatibilidade do aparato. Então, a longo prazo, esse eletrodo vai ficar com a qualidade e estabilidade do sinal prejudicada. Então, hoje, tem muitos trabalhos que utilizam eletrodos em forma de uma malha, como se fosse uma malha, e que nessa malha a gente tivesse vários eletrodos. Então, a gente implanta essa malha e ela se acomoda de uma forma mais, digamos, fisiológica, no sentido de induzir menos informação, fazendo com que a gente tenha um sinal de maior qualidade. Quer comentar alguma coisa, César? Então, dependendo do seu estudo, você escolhe. Se o seu estudo for um para você quer captar toda a atividade na semana seguinte após o estudo, você pega o que é melhor logo de cara. Mas se você quiser deixar, sei lá, os animais descansarem, ou quiser fazer um estudo ao longo de 1 ano, por exemplo, você coloca o que tem uma duração maior, que funciona melhor depois de um tempo. Basicamente isso. Lembrando que a gente, mais na frente, o César vai falar um pouco das aplicações desse microeletrodo em si. Mas a gente sabe que ele não é utilizado hoje em dia em humanos para captação de sinal, só para estimulação. Justamente por causa desse probleminha que eu falei da questão de biocompatibilidade. Então, a utilização para captação de sinal cerebral, nesse
desse microeletrodo utilizado normalmente para pesquisa, justamente porque ele tem essa durabilidade mais ou menos de 6 meses, entendeu? Você quer falar dos outros ou a gente encerra o tópico? Pode encerrar. Aí é só outro tipo de matriz, com sistema de ancoragem. Por exemplo, tem matrizes que são fios que são mais maleáveis, não são rígidos o suficiente para a gente conseguir implantar. Então, tem que ter um sistema de ancoragem que seja mais rígido para implantar, e depois tirar o sistema de ancoragem e deixar o eletrodo lá. Perfeito. Então, eu vou encerrar esse tópico. Abrir aqui a tela infinita, vou voltar. Tá certo. Então, vou para o segundo tópico, que seria atividade neuronal. Eu fiz um vídeo ontem. Eu fui lá no INEOS para fazer esse vídeo. Na sala do Morim, inclusive. Ou melhor, eu vou jogar dentro da conversa. Vai ser mais fácil jogar aqui. César, não está saindo o seu áudio. Por algum motivo eu apertei no microfone. Então eu vou recomeçar o vídeo aqui. Quando eu boto o vídeo, ele tira o áudio de todo mundo. Esse vídeo aqui eu fiz ontem, na sala do Moria. Ele é mostrando o Seraplex, que é esse equipamento que parece um DVD. Ele é usado para captar a atividade neuronal em diversos eletrodos. E o que eu estou mostrando agora é o rato eletrônico, que é usado para simular a atividade neuronal do rato. Então, quando eu conecto esse cabo nele, ele é como se estivesse captando de um rato, já. E então, eu tenho tanto esse rato eletrônico quanto um head stage em cima dele, que é o que sai esse fio. Esse head stage já transforma uma atividade analógica em digital. E já passa toda essa atividade digital para o Direct, o equipamento que eu acabei de ligar. Então, aí, nisso esse equipamento eu conecto ele a um computador. Vou mostrar agora a saída do fio. Isso aqui é confirmando que ele está conectado no rato. Aí é confirmando que ele está com USB conectado ao computador. E o setup do rato eletrônico. Tá. Aí daí sai para o computador. Aí entra pelo USB comum do computador. E nisso eu vou abrir agora o software dele. Que o software é o Seraplex Direct. Ele deu alguns erros na hora que eu fui abrir, porque ele não estava... Ele estava com um problema no USB. Embora ele tivesse dando estava conectado, eu tive que desconectar e conectar o USB de novo, por algum motivo. Mas aí deu certo logo de cara, não demorou muito não. Eu fiz 3 tentativas, foi. Espero que nessa dê certo. Agora foi, pronto. Aí esse é o software dele, ele capta... eu vou abrir o painel agora, ele capta de 32 canais, e ele já separa o que é spike. Ao invés dele pegar aquela atividade que é a linha contínua, ele só, toda vez que essa linha passa de algum local, ele já considera um spike e já coloca aí nessa soma de vários spikes. E vocês podem... Tá sem o vídeo, viu, Sérgio? O share screen não está aparecendo. Desde que eu comecei o vídeo? Ou só agora? Não, só agora. Estava aparecendo antes.
Quando a parte dos slides. Ah, tá. Aí passou o vídeo e agora não tá. Quando você voltou, aí não tá aparecendo. Então eu vou abrir no YouTube mesmo. Pronto, agora apareceu. Pronto. Vai ser mais fácil. Eu acho que o vídeo acabou. Antes do vídeo acabar, ele fechou. Pronto. Deixa eu vir aqui pro final, para não ter que colocar tudo de novo. Vocês estão vendo? Sim, tá aparecendo. Perfeito, pronto. Ok. Aqui é ele captando a atividade neuronal gerada pelo rato eletrônico. Então, o equipamento ele já filtra, ou seja, já tira o LFP. E toda vez que essa linha, ele tem um threshold aqui, toda vez que o sinal elétrico passa dessa linha, ele interpreta como um potencial de ação. E aí ele pega só aquela janela do potencial de ação e coloca aqui como um eletrodo, ou seja, sei lá, como um potencial de ação. Ou seja, se a gente olhar aqui essa linha, quando ele passou aqui, ele pegou essa atividade e cortou 10 milissegundos antes e 10 milissegundos depois e colou nessa janela. E como vocês podem ver aqui, existem vários spikes captados e ao mesmo tempo esses spikes têm formatos diferentes e são vários, ao mesmo tempo existem grupinhos. A gente pode ver que existem, sei lá, uma centena de spikes com formato 1, uma centena de spikes com formato 2, uma centena de spikes com formato 3. E nisso, o que a gente está dizendo? Os neurônios estão disparando de forma diferente? Não. É a distância. A distância do eletrodo para o neurônio faz com que essa onda, com que esse formato de disparo apareça modificado. Então, a partir disso, desses formatos diferentes, a gente sabe que tem vários neurônios ali próximos e a gente consegue classificar qual spike é de qual neurônio, principalmente por proximidade. Porque pronto, esse neurônio aqui que eu vou tentar desenhar agora, que está passando aqui, ele é o que tem a maior amplitude. E ele disparou, digamos que 150 vezes. E então a gente sabe 150 vezes que aquele neurônio, os 150 momentos que ele disparou. E a gente sabe que quando esse neurônio disparou, o formato dele é diferente. Então é outro neurônio. Beleza? Deixa eu ver. Em relação... César, só um momentinho. Pode falar. Em relação a isso que o César falou, é interessante também a gente perceber que, do mesmo jeito que o microeletrodo ele pode captar atividades de vários neurônios de forma isolada, como a gente pode ver nessa imagem, né? Então, que a gente tem atividade de vários neurônios, cada um com amplitude e um formato de onda diferente. A gente também pode, nesse caso, são chamados de single unit, ou seja, é uma unidade de neurônio isolada, equivalente a cada formato de neurônio. E a gente pode encontrar também as chamadas multi-units, e geralmente as multi-units, não é nesse caso, nessa imagem não dá para a gente ver, mas é um disparo com uma amplitude bem pequena e que dá para a gente... E o que são essas multi-units? Multi-units nada mais é que a captação do conjunto desses spikes. Então, como se fosse atividade de vários neurônios que chegassem até o eletrodo, não de forma isolada, como a gente pode ver nessa imagem, nessa figura, mas de forma mais, como eu posso falar assim, mais unificada. Então, esse sinal, ele tem uma característica assim, de uma amplitude bem baixa, e a gente pode estar analisando também, por exemplo, fazer uma análise de fosforrelograma para ver a relação de quando esse neurônio começou a disparar, que geralmente, quando é só um neurônio de forma isolada, né, a gente observa o período refratário, ou seja, aquele período que o neurônio ele não consegue ter um potencial de ação,
E, geralmente, multi-units, ele não tem esse período refratário bem delimitado. Justamente por causa disso, porque a atividade de vários neurônios, e cada um dos neurônios tem o seu período refratário. Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, de cross-correlograma, dá para observar essa diferença. Além do formato da onda, que o que é característico na multi-unit é uma amplitude menor. Mais alguma coisa, João? Não, pode seguir. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Sua voz está como se tivesse com interferência, João. Vamos voltar. Então, ela ainda está com interferência. Tá dando para me ouvir legal? Agora não. Então melhorou, pronto. João, durante a sua fala, entendeu? Tem uns cortes, aí volta ao normal, tem uns cortes, aí volta. É como se tivesse o microfone, você diminuísse a voz, aumentasse e cortasse, entendeu? Durante a sua fala toda. Acho que é algum problema da transmissão mesmo. Tá. Então eu vou só voltar aqui um pouquinho para o primeiro slide, que agora a gente vai falar de estimulação elétrica. Que até agora a gente só falou de captar a atividade, ou seja, de pegar a atividade elétrica que está acontecendo ali. Então agora eu vou tentar, que é inclusive o meu foco de pesquisa, não está carregando, que é você entregar uma corrente elétrica a uma população neuronal e fazer com que tenha uma ativação nela. Mandaram mensagens aqui, ainda é a voz de João? Não, pronto. Então, voltando. Vou usar só uma imagem que tem aqui, que é a dos neurônios. Pronto, essa aqui, perfeito. Eu tenho aqui 6 neurônios e eu tenho um eletrodo neles. Eu posso, ao invés de colocar um eletrodo que seja para ler, eu posso colocar um que entregue uma corrente elétrica ali dentro. E nisso, eu vou forçar esses neurônios a terem alguma atividade neuronal. Essa atividade pode ser tanto como eles dispararem quando não deveriam, ou não dispararem quando não deveriam. Aí isso eu não sei, isso vai depender dos meus parâmetros que forem estimulados. Então, o que normalmente acontece? Um neurônio, ele dispara quando ele recebe potenciais de outros neurônios, e isso faz com que a tensão entre a parte de dentro e a parte de fora dele se altere. E dependendo de como ele estiver configurado e como ele estiver recebendo várias tensões de outros neurônios, no caso, vários potenciais de ações de outros neurônios, ele pode disparar ou não. Na verdade, para cada neurônio é uma gigantesca complexidade. Mas entendam que o principal ele vai disparar quando a tensão entre a parte de dentro e a parte de fora dele passar de um certo limiar. Beleza? Então, o que é que eu faço? Eu injeto elétrons dentro daquela região e faz com que a tensão fora do neurônio aumente. E nisso, a tensão dele aumentando, ocorre uma diferença entre a tensão dentro e fora dele e faz com que ele dispare. E assim, eu através de eletricidade, digamos assim, eu estou gerando uma ativação neuronal e eu estou interferindo naquela região, no funcionamento comum daquela região. Se eu fizer, por exemplo, uma região responsável pelo processamento do toque na pele, eu posso fazer com que os neurônios, que só disparariam quando a pessoa esteja sentindo um toque, disparem no momento em que eu estimular. Então, através disso, eu vou fazer com que a pessoa sinta um toque artificial. Então, uma das coisas muito importantes na hora de fazer isso é escolher os parâmetros. Para isso, o comum é você buscar na literatura por parâmetros já usados para a sua atividade e copiar eles e depois tentar adaptar e tentar ver o que está funcionando e o que não está funcionando. O comum é isso. Eu tenho uma pequena revisão de literatura que eu usei alguns artigos que eu
eu observo, sei lá, intensidade, frequência, duração de pulso, e para diferentes regiões, com diferentes objetivos. E alguns fizeram testes, aí eu analiso também os resultados desses testes em outro slide. E assim, toda vez que eu for fazer uma microestimulação, eu uso essa tabela meio que para me guiar um pouco, embora ainda fique bem confuso para mim. Tá? Também é comum algumas pessoas, deixa eu abrir aqui um pouquinho, testarem por indivíduo. Quando é em humanos, por exemplo, eles implantam uma matriz de eletrodo, eles estimulam eletrodo por eletrodo e mudam esse parâmetro, mudam a amplitude, mudam a frequência para determinar, para esse eletrodo, a pessoa sente a essa frequência, a essa amplitude nessa região, da mão, por exemplo. Então, nesse caso aqui, essa matriz está implantada no cérebro, isso aqui é um desenho da matriz. Quando esses eletrodos em laranja foram estimulados, a pessoa sentiu essa região da mão sendo, digamos assim, tocada. E ao mesmo tempo, e antes disso, foi definido quais parâmetros era que a pessoa conseguiria sentir esse toque. Então, vocês estão vendo que é bem complicado essa parte de parâmetro, que para uma pessoa, para um eletrodo, tem que fazer esses vários testes. Tá? Então, eu vou falar, eu pulei uma parte, desculpem, eu vou voltar aqui só um pouquinho, que é só para mostrar os formatos de onda, mas eu volto para lá já. Tá? Então, existem vários formatos de onda que a gente pode ter. Você pode simplesmente só entregar a corrente, esse é o monofásico. Você pode entregar a corrente e depois retirar, esse é o bifásico balanceado. Você pode entregar uma corrente e depois tirar uma quantidade menor, esse no caso é o não balanceado. Você pode colocar um intervalo de tempo entre você colocar e tirar, você pode fazer desenhos no formato. Esse aqui, no caso, a pessoa coloca a corrente e tira o mais rápido possível. Esse é o objetivo desse formato de onda. E você pode tirar o mais devagar possível também. Tá? E nessa revisão que eu encontrei, ele diz quais são as vantagens e desvantagens de cada formato. A eficácia, o dano ao tecido, a corrosão do eletrodo. Então, o mais comum na literatura é o bifásico balanceado. Porque, ele, apesar dele não ter a maior eficácia, ele é o que causa menos dano ao tecido e causa menos corrosão. Então, ele é o mais comum. Também tem o com intervalo também. Mas atualmente está sendo discutido se vai manter esse intervalo ou não, se é vantajoso ou não manter isso aí. Então, voltando aqui um pouquinho. Agora eu vou falar Vou voltar para o artigo que eu tinha comentado. E entrar em... não, desculpa, pessoal. Me confundi novamente. Agora eu vou botar vocês para fazerem uma pequena atividade, tá bom? Eu defini aqui 2 grupos. Esses 2 grupos têm 4 parâmetros de estimulação, tá certo? E eu calculei aqui a quantidade de Coulomb entregue por trem de pulso e a quantidade de Coulomb Ampere entregue por quantidade de pulso, tá? Eu vou colocar vocês para fazer isso. Primeiro, quem vai fazer sou eu. Depois, o segundo grupo, eu vou ver se algum de vocês conseguem fazer. Então, eu vou colocar aqui uma amplitude de 100 microamperes, que normalmente é nessa faixa que a gente estimula, em microamperes. Vou colocar aqui uma frequência de 120, uma duração de pulso de 0,35 milissegundos e uma duração de estímulo de 100 milissegundos. Ou seja, por 100 milissegundos eu vou estar entregando pulsos positivos e negativos. E com um intervalo muito grande, já que a duração é pequena e a frequência não é tão grande assim. Então, para fazer esse cálculo da quantidade de carga entregue, primeiro eu pego a amplitude e coloco ela em unidade padrão, ou seja, aqui está em microampere, eu tenho que deixar em ampere. Então, eu divido ela por 100 mil, é isso? Não, por 1 milhão, é isso. 1000 vezes 1000, no caso. Então, de micro vai para mili e de mili vai para ampere. Eu pego essa amplitude, multiplico pela frequência,
no caso, vezes 120. Multiplico pela duração de pulso, que no caso é 0,35, ou seja, é o que vai diminuir a quantidade de carga entregue. E aqui está em milissegundos, então eu tenho que deixar em segundo, então eu tenho que dividir por 1000 também. E multiplico, por fim, pela duração do estímulo total, que é 100 milissegundos, ou seja, 0,1 segundo. Então coloco aqui e divido por 1000. E assim eu tenho, deixa eu colocar aqui na forma normal, ver se eu acertei. Esse cálculo de ontem, pronto, acertei. E aqui eu tenho a quantidade de coulombs por segundo entregue. Só que o coulomb, a carga normalmente é usada como coulomb por hora. Então, para ter o coulomb por hora, eu tenho que transformar aqui de coulomb por segundo para coulomb por hora. Então, como é que eu faço? Eu pego esse valor, multiplico por, passo como é que se diz? De segundo para minuto, ou seja, multiplico por 60, e passo de minuto para hora, multiplico por 60. Já que ele não é coulomb vezes segundos, e sim dividido, eu estou multiplicando por isso aqui. Se ele fosse coulomb vezes segundos, eu estaria dividindo por 60 e depois por 60 novamente. Esse aqui é o meu valor de coulomb por hora, de ampere por hora, desculpe, que eu faço para estimular. Então agora eu vou colocar vocês para fazerem o próximo cálculo. Vocês querem fazer individualmente e me passar o resultado? Ou vocês querem se voluntariar e alguém ficar ditando enquanto eu coloco os valores aqui? Como é que vocês preferem? O microfone de vocês está desabilitado, eu não estou ouvindo ninguém. César, eu acho que é bom o grupo aí dar suas opiniões aí. Viu? Ah, o quê? Eu acho que cada um deve dar uma opinião aí, falar algo aí. Uhum. João, ajude também, para cada um fazer esse cálculo. Vai ser o mesmo cálculo que eu fiz aqui, para determinar a quantidade de carga. Mas é bem simples, pessoal. Eu tenho a carga que é entregue, eu tenho a quantidade de vezes que ela é entregue, e eu tenho o tempo que ela é entregue. É só multiplicar tudo no final das contas. E aí, quem quer dar o primeiro ponto? Bom, começa igual 100, não é isso? De amplitude. Boa. Dividido. Boa, isso mesmo. Pela frequência. Exatamente. Para deixar de microampere para ampere. Perfeito. Isso. Muito bom. Aí agora vezes a duração, não é isso? Vezes a duração. Duração de pulso e duração de estímulo. É a duração de pulso. Isso mesmo. Só que aqui está em milissegundos, então tem que dividir também. Por 1000, não é isso? Exatamente. Só que são 2, então é por 1000 então... dividido por 1000. Isso. Perfeito. Só falta uma coisa que faltou colocar aqui. Fechar o colchete? Não fecha não. Não. Sim, é o... frequência. A frequência, isso mesmo. Que é a quantidade de vezes que ele vai aparecer no segundo. Então, tudo enter. Aparece esse valor. Que bate com o valor que eu tinha calculado. Então, para transformar em ampere-hora, eu só pego ele e multiplico por 3.600. 60. Entendi, porque está em segundos mesmo. Multiplico por 60 e multiplico por... E vezes 60. Exatamente. Esse cálculo, eu botei vocês para fazer aqui na pressão, mas eu demorei, eu acho que 2 meses só para entender mais ou menos os conceitos por trás dele e poder simplificar ao máximo, para poder fazer todo o cálculo quando eu for fazer estimulação. Então é bom você ter noção desse cálculo para você poder comparar os parâmetros que você vai escolher, por exemplo.
César, esses parâmetros, eles servem tanto para estímulos invasivos e não invasivos? Não. Ele São é para invasivos. estímulo invasivo e dependendo da região, dependendo do estudo, dependendo do tempo, ou seja, para Entendi. até mesmo dependendo do rato, pode variar. Então, para cada coisa que Entendi. eu for fazer, é bom selecionar novos estímulos. Perfeito. Perfeito. Aí, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Tá certo. João, quer falar alguma coisa? Seu telefone tá. Não, tudo bem. Eu só estou tendo um problema com a máquina, mas eu consegui estabelecer. Beleza. Pode seguir. Então, aqui eu já falei, aqui já foi. Não. Tá certo. Vou voltar um pouquinho de microestimulação e vou mostrar alguns ratos do meu trabalho sendo microestimulados. Que é algo interessante de você ver. Então, são 2 vídeos curtos. Nesse vídeo aqui, o rato está aqui embaixo. Ele está recebendo, através desse cabo, a microestimulação. Toda vez que uma luzinha pisca aqui atrás, ele recebeu a microestimulação. Então, você vai ver, quando a luz pisca, lá atrás, ele mexe a cabeça. Piscou. Piscou. Vou reiniciar o vídeo. O ruim é que está exatamente na frente dele. Pronto. Eu vou passar para o próximo vídeo agora, que é outra reação comum que o rato tem ao receber a microestimulação, que é ele se coçar todinho, porque tanto pode ser esses ratos estão sendo estimulados no córtex somatosensorial. Então, tanto eles podem sentir uma pressão quanto algo coçando. E aí é uma reação muito comum deles se coçarem quando receberem essa microestimulação. Esses vídeos eu fiz dentro de um intervalo de 10 minutos e eu tive essa reação deles, então meio que eu usei eles para confirmar que eles estavam recebendo a microestimulação mesmo. César, nesse vídeo você mostrou 2, né? O primeiro, ele movimentava só a cabeça. Exatamente. E o segundo, ele se coçava em regiões específicas. Então, no caso, você estimulou uma região específica só para o movimento da cabeça e o segundo vídeo foi para que ele se coçasse. Não se coçar, num todo ou em regiões específicas também? Tá. Então, eu não sabia se ele ia se coçar ou ia movimentar a cabeça. Mas são reações comuns à microestimulação. Ele sentiu o toque ou um formigamento. Então, já que são reações comuns, eu fiz uma gravação dele só para ver as reações que ele iam ter quando eu estimulasse a mesma coisa. E eu não eu não tinha. A minha ideia era que ele estivesse recebendo na parte das vibriças, essa microestimulação. Então, eu queria, se fosse para ele se coçar, deveria ser na parte da vibriça, mas como não é algo tão, digamos assim, fixo, a região do cérebro em que isso foi implantado, então talvez ele poderia coçar em qualquer lugar mesmo. E isso não ia ser incomum, principalmente que o cérebro dele é pequeno, então uma microestimulação naquela região poderia estar se espalhando um pouquinho para as regiões laterais. Mas o ideal fosse que ele só se coçasse na vibriça mesmo. E eu não selecionei realmente qual a reação dele. Eu fui mesmo para observar o que ia acontecer. Beleza? Tranquilo. Então tá certo. Agora eu vou para a parte de estereotaxo. Não, desculpa, eu vou para o estereotaxo, eu vou deixar por último. Eu vou mostrar primeiro a imagem desse artigo aqui, que agora a gente está... Não está aparecendo o compartilhamento de tela. É verdade. Eu fechei. Pronto. Vou mostrar primeiro essa figura desse artigo, que ela é o seguinte.
eu já citei ela aqui, mas eu vou falar novamente. Tem esse sujeito, ele não tem um movimento do corpo, e ele se voluntariou para esse projeto nos Estados Unidos. Não foi na América Latina, foi nos Estados Unidos. Nele, foram implantadas 4 matrizes de eletrodos, duas delas em uma região responsável por sentir o toque, ou seja, o córtex somatosensorial primário, e 2 em uma região responsável por controlar o movimento, ou seja, o córtex motor primário. Então, nesse mesmo indivíduo, eu tinha eletrodos para ele sentir e para ele controlar. Tá? Os que ele controlava, essas matrizes aqui, a atividade captada por elas eram, como é que se diz? Foram interpretadas por algoritmos de decodificadores, digamos assim, e essa interpretação foram transformadas em comandos de movimento. Esses comandos foram usados para controlar essa mão robótica. Tá certo? Então, a única coisa que ele tinha para controlar essa mão foram esses eletrodos. E para deixar bem claro, isso foi feito através de muito treinamento, tanto dele quanto do equipamento para definir parâmetros, para definir como interpretar a atividade neuronal. Então, isso é algo bem complexo. Só para definir como interpretar essa atividade, já tendo isso na literatura, é um projeto de doutorado. Mesmo já tendo isso na literatura. Então, isso não é algo tão simples assim. E aqui embaixo, foram colocados vários sensores de pressão nessa mão. E esses sensores de pressão geraram uma estimulação elétrica que foi entregue aos eletrodos da região em que ele sentia. Ou seja, se alguém tocasse na ponta do dedo dessa mão, esse toque ia ser percebido pelo sensor, ia entregar ao sistema, o sistema ia saber, sensor XYZ recebeu um toque. Aí ele iria dizer, então envie tal estimulação para eletrodo XYZ. E aí a pessoa iria receber o choquinho no cérebro, esse choque não machuca, só para deixar claro, que iria só sentir o toque. E através disso ele conseguiu ter um feedback no que a mão pegava. Por que isso é importante? Porque toda vez que ele controlava a mão, ele dependia 100% de comando visual, e comando visual não é tão bom para você controlar, por exemplo, pressão de uma pegada. Só que com isso ele conseguia, mesmo, sei lá, digamos assim, de olhos fechados, ele teria uma facilidade maior de controlar essa mão. E a pressão da pegada dele foi muito melhor controlada com microestimulação. Tipo, deu um P significativo, e mostrou que ele conseguiu uma taxa de sucesso maior em várias atividades de controle com essa mão quando ele recebia esse feedback. Sim, para ele receber o feedback também foram feitos vários testes e várias tentativas para determinar quais eletrodos representavam quais regiões da mão e quais parâmetros usar em cada eletrodo. Também foram diferentes. Tá? Alguma dúvida? César, quando você fala que ele recebeu a mão fazer a subpressão, certo? Eu não entendi. Porque quando você está pressionando é uma coisa, e quando você abre, né? Então, se eu estou abrindo minha mão, não estou tendo pressão nos dedos. Então, como é que ele tem essa interpretação da pressão? Mais ou menos, deu para entender? Porque eu peguei o meu indicador e fiz uma pressão contrária ao fechamento da mão. Mais ou menos eu tinha uma força de pressão palmar e como ele interpretava essa força quando eu estava abrindo o dedo dele. Seria mais ou menos isso que você explicou? Então, eu não consegui entender porque o áudio ficou muito... O áudio ficou um pouquinho ruim. Tá ruim, né? Então vamos lá. Eu tenho uma força de pressão palmar. Uhum. Ele teve conhecimento dessa força. E como é que ele interpretava quando alguma resistência iria abrir a mão? Entendi agora. Tá. Não havia uma resistência abrindo a mão. Foi muito bem controlado esse teste. Ele não foi tipo ele ao ar livre. Foi mais ele tinha essa mão robótica na frente dele
aí tinha, sei lá, um objeto e dizia, e ele controlava a mão para chegar aqui e pegava o objeto. Assim, é verdade, tinha essa força de contra, que seria, no caso, a força do objeto. Então, a única coisa que ele fazia era, tipo, a mão dava um feedback maior de pressão, quando ele estava pressionando o objeto, e ele enviava o comando de feche, feche, feche. Mas se esse comando, não sei, não fosse forte o bastante, a mão dele só ia fechar até certo ponto. Se ele aumentasse a força desse comando, a mão dele iria fechar mais. Se ele aumentasse mais ainda, poderia fechar mais ainda. Mas, no geral, tipo, o feedback mesmo de pressão seria mais com o... De pressão, não, da força voltando, seria só com a microestimulação mesmo. Beleza? Eu tenho um vídeo dele, que eu vou tentar mostrar agora. Não vou esquecer de compartilhar a tela. Tá. Ou para minha sorte. Eu vou tentar pular. Pronto, aqui é a mão robótica que ele usou. Aqui é o voluntário. Está mostrando as regiões do cérebro implantado, os eletrodos usados, o implante do eletrodo. Nisso eu acho que é uma ressonância magnética, mostrando, acho que a invasividade, não sei. A mão novamente, que ele fez esses testes. Isso aqui ele sentindo quando a pessoa tocava na mão. E isso ele com os olhos fechados, inclusive, para poder não ter um viés. E ele tinha que dizer qual era o dedo que estava tocando nisso. Isso, na verdade, foi mais a calibração, não foi nem definir os parâmetros ainda, isso já foi bem depois. Aqui é o software captando a atividade. Deixa eu ver aqui se tem algo diferente. Esse aqui já é outra pessoa. Ela consegue usar a mão para, sei lá, comer um chocolate, para fazer esse tipo, mas não é usada no dia a dia, não. É mais no laboratório mesmo para provar, para fazer teste, para poder identificar quais seriam as possibilidades. Tá certo? João, quer acrescentar alguma coisa? Não? Não, César, pode seguir. Tá. Então, assim, só fazer um comentário sobre perspectivas futuras em relação a isso, que para a gente ter um movimento bem fisiológico, seja de um braço com um membro robótico, ou enfim, é muito importante você ter a sensibilidade do membro, como César falou, e o que eles testaram nesse trabalho, e também a propriocepção, que nada mais é do que a noção do seu corpo no espaço, a sua noção de cada, por exemplo, do seu braço no espaço. Então, você saber quando o seu braço está levantado, você saber quando o seu braço ele está para baixo. Então, isso também é importante e isso também participa das vias. As vias aferentes são responsáveis por isso. Então, também dá para se aplicar neuromodulação, nesse caso, de propriocepção, assim, uma perspectiva futura, né? Ainda não tem nenhum trabalho com isso, mas fica aí para a importância disso para a gente ter um movimento mais fisiológico numa prótese robótica dessa. Show. Muito bom, muito bom. O ponto de vista que o engenheiro não tem, mas o fisioterapeuta ajuda a gente a chegar lá. Então, por fim, eu vou agora mostrar como é que é a questão do implante desse eletrodo, os equipamentos usados para isso. É o último tópico do seminário. Tá? Eu vou mostrar o estereotaxi motorizado, que é o que eu tenho experiência. Eu usei ele no meu projeto. Quem realizou o implante foi a minha co-orientadora, que ela é veterinária.
e tem autorização para fazer isso, mas eu controlei o stereotaxi e é algo muito, muito prático. Esse aqui é o stereotaxi, ele faz movimentação XYZ e ele é controlado por um computador. Tá? Aqui vai mostrar as partes dele. Isso aqui é o que usa para movimentar ele. Então, eu tenho o ângulo X, que é esse aqui, e ele se movimenta para cá e para cá. O Y, para cá e para cá. E o Z, que é para cima e para baixo. Tá? Aqui são as partes dele. A fonte de energia mostra conectando isso direitinho para poder ele ter esse controle. O que conecta no que, e ele vai na USB para o computador. E já está pronto para uso. Depois que instalar no computador e conectar tudo. Ele também tem um Atlas, que é usado para facilitar que a gente identifique qual é a área que a gente quer chegar. E para iniciar ele, só dá o ligar naquele, como é que se diz, na fonte que fica ao lado do stereotaxi. E dá o início no software. Certo? Depois eu vou passar para o segundo. Esse foi mais demonstrando como conseguir. Esse aqui é para como você acessar a região que você quer. Aí esse aqui já é mais divertido um pouquinho. Os animais e a gente, nós temos várias suturas no nosso cérebro, que são isso aqui. E no nosso cérebro não, desculpa, no nosso crânio. E elas têm alguns pontos em comuns. Tem uns pontos em que elas se encontram. Esses pontos são usados como referências para poder chegar a regiões do cérebro em que a gente quer. Porque, por exemplo, um indivíduo com a cabeça pequena, um indivíduo com a cabeça grande, talvez a gente não consiga determinar exatamente onde seria naquele indivíduo uma região. Mas, se a gente tiver um ponto de referência médio nos dois, a gente pode usar esse ponto para se locomover a partir dele e chegar na região. Seria mais simples do que simplesmente chegar de fora e acessar. Então, primeiro a gente determina o bregma, depois o lambda, e a partir daí a gente faz movimentações laterais baseadas em atlas encontrados na literatura e chega até a região que a gente quer. Aqui está mostrando ele, eu acho que é no lambda. Ele primeiro ele calibra, coloca o que ele vai chegar no indivíduo bem em cima desse pontinho. Aí ele vai no programa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você primeiro coloca, sei lá, a broca que você vai usar para acessar a região bem em cima do lambda. Em seguida você vem aqui no programa, você vai ver que aqui a coordenada X está tal, Y está 19, Z está 30. Aí você vai botar aqui set bregma, ou seja, todas essas coordenadas vão zerar e o sistema vai saber que essa posição é o bregma. E a partir daí você só movimenta para um lado e para o outro, que é os pontos que o Atlas vai te guiar. Então zerou tudo e aqui você coloca os posicionamentos do Atlas para ele poder acessar tal região. Certo, e por fim eu vou colocar mostrando as funções dele, além da broca. Você pode usar nele. Isso aqui é a broca robótica dele. Ela é usada para perfurar o crânio. Ela também pode ser usada para afinar o crânio também, ou seja, deixar aquela região menos grossa. E você vai fazendo isso até atingir uma finura que você deseja. Você pode também fazer um janelamento, que é para colocar, ao invés de um eletrodo específico, colocar uma matriz de eletrodos através desse janelamento. Você também pode entregar drogas através desse sistema, devido à sua precisão. Um ponto essencial, que eu acho importante, vou dar uma pausa agora para falar, é que para cada vez que você for trocar a broca, por exemplo, pela injeção, você tem que setar o bregma novamente. Porque no momento em que você tirou alguma coisa e colocou outra, aquele ponto final desse objeto não é mais o ponto final do objeto anterior. Ou seja, o seu lambda ou o bregma
estariam deslocados. E aí você não vai atingir a região que você quer, já que é algo milimétrico, então meio que você tem que refazer isso tudo de novo, sempre. Então por isso que não é tão bom você ficar trocando as partes que você vai injetar sempre. Nesse aqui, ele tá com 2. Ele tá com as duas coisas ao mesmo tempo. Nisso, ele setou para cada um dos dois o Bregman antes. E assim ele consegue alternar entre os dois com facilidade. Mas ele teve que setar para cada um. Isso aí. Beleza? E aqui é mostrando algumas das funções principais. Bem, por fim, eu tenho uma atividade que eu queria propor para cada um. Fiquem à vontade para me enviar por e-mail, se vocês quiserem. Que é a seguinte, é de fazer de idealizar um sistema de loop fechado. Então, no caso, é um sistema em que você lê alguma atividade neuronal, transforma essa atividade em alguma ação, pega algum feedback dessa ação, transforma em estimulação e usa essa estimulação para voltar para entregar ao cérebro como um feedback. E ficar nesse sistema da pessoa controlar alguma coisa e receber o feedback do que está sendo movimentado, movido, e entregar isso direto para o cérebro. Aí vocês podem me enviar para o meu e-mail, e quem sabe a gente pode fazer um blog sobre isso, ter uma ideia maior para poder divulgar depois. Você pode até, você coloca no site da gente, a gente pode até gerar um projeto de pesquisa para você, algum pesquisador pode vir interessado, e sua autoria vai ser garantida lá, não se preocupem com isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? César, por favor, você poderia enviar para o e-mail da gente essa atividade? Posso sim. Eu envio para os que participarem. Certo, bacana. Posso falar alguma coisa aí? Pode sim. Depois João finaliza. Ah, bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Boa mesmo, totalmente da educação física, né? Uhum. E foi bom. Para mim, eu gosto dessas coisas. O meu papel agora não é mais tanto parte de musculação, essas coisas, mas sim de reabilitação, né? Uhum. Ainda bem que eu estou acompanhado de fisioterapeuta também. Mas foi muito bom. Dois esclarecimentos aí das coisas aí que foram abordadas. E eu acho que você deve até falar no seminário próximo em relação a essa estimulação, né? E como eu também talvez trabalhe com estimulação não invasiva, que é o EPC, aí eu queria perguntar que você, num segundo momento, vai falar um pouco sobre. Tá certo, pode vir falar comigo e a gente conversa sobre o assunto. Pode ser no WhatsApp, fica à vontade, meu e-mail também. Tá certo? João, quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Não, assim, foi César, né, na verdade, ele preparou, assim, foi um apanhado mais geral para vocês se familiarizarem mais com a eletrofisiologia, conhecer cada coisa, o que é a diferença, principalmente, assim, que eu acho que quando a gente vai explicar o que é eletrofisiologia, as pessoas confundem muito captação com estimulação. E isso é bem importante a gente saber a diferença e a aplicação de cada coisa. Uhum. Então, é isso, assim, basicamente, alguma dúvida, se alguém também tiver alguma dúvida e quiser mandar para o meu e-mail, como César falou, né, para entrar em contato com ele, eu também abro essa oportunidade de vocês entrando em contato comigo e é isso. Eu vou colocar aqui para quem não tem. Coloquei o meu e-mail. Aqui está aparecendo o meu nome, Jackson Sionek, mas não é o meu nome, não. É o nome do dono da sala, viu? Eu vou colocar o meu também. Pronto, deixa eu abrir aqui o chat para aparecer quando estiver na gravação.
Fiquem à vontade para entrar. Essa apresentação é a primeira de várias que a gente está fazendo, e é a primeira versão dela, inclusive. Eu pensei em fazer slides direitinho, até conversei com o João ontem que seria melhor fazer uma sequência de slides, mas no final eu usei vídeo de tanta fonte diferente que não ia dar certo fazer uma apresentação só, ia ser mais fácil eu deixar tudo aberto no meu computador e seguir só o roteiro. Mas o nosso objetivo é fazer realmente alguma apresentação mais sólidazinha. Obrigado pelos parabéns, viu, pessoal? Então a gente está terminando na hora prevista. Oh, obrigado. Legal. Obrigado, gente. Pois é isso, pessoal. Encerramos aqui. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e vou divulgar no blog da Brain Support. Quem quiser entrar em contato comigo para qualquer coisa, até mesmo informações sobre o blog, Knowledge Base, sobre material de apresentação, pode usar isso em sala de aula à vontade. O nosso objetivo é que o nosso material seja divulgado mesmo, que seja usado. E não adianta nada a gente fazer uma apresentação, apresentar uma vez em um local e nunca mais, e aqueles slides se perderem. Então o ideal é que seja usado mesmo. Podem usar, podem pedir, podem enviar e-mail. Fiquem à vontade, viu? Pois muito obrigado, eu vou encerrar por aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais.